Vamos. A igreja faz o Senhor, amém? Amém! Vou ler Isaías 55. Vou ler o versículo 1, o 2, o 3 e depois o 6. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E agora o 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vou ler só mais uma vez esse versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mesmo não podem sentar. Aleluia. Irmãos, eu prometo que eu não vou falar ninguém. Não vou falar ainda daquilo que Deus falou e nem vou passar o horário com ele. O profeta Isaías, como a gente já sabe, foi um profeta usado por Deus para levar uma mensagem de repentância para o povo de Israel. Porque há muito tempo eles já haviam se desviado daquilo que Deus tinha falado para eles. Eu vou pedir para vocês não fecharem a Bíblia de vocês, tá? Que eu gosto de pegar alguns versículos. E eu já vou pedir para vocês abrirem no livro de Isaías mesmo, no capítulo 1. Para vocês verem como é que já começa o livro de Isaías. Eu vou ler o versículo 2. Ouve aos céus e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aqui no capítulo 1, já começa a revelação de Deus para o povo. Aqueles filhos que Deus ele tinha tanto amado, que ele tinha tirado do Egito, que tinham prometido para ele, que fariam tudo aquilo que ele pedisse, agora não conheciam mais a sua voz. Agora estavam rebeldes com a própria palavra do Senhor, ele fala. Aqueles filhos que prometeram amar a Deus, agora nem reconheciam mais a sua voz. Eu acho que quando Deus falava, eles não sabiam mais se era Deus falando ou se era o homem falando. De tão distantes que eles estavam de Deus. No versículo 3, Deus fala assim que o boi conhece seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Aqui Deus não está falando uma palavra para pessoas que não tinham conhecimento dele. Pessoas que eram leigas naquilo que Deus ele tinha feito. Aqui ele está falando para pessoas que conheciam a palavra dele. Talvez estivesse falando também para sacerdotes que eram os responsáveis por cuidar do povo de Deus. Para levitas que eram responsáveis por cuidar das coisas de Deus. Para pessoas que já conheciam a Deus. Mas aqui Deus fala que até um animal conhece a voz do seu dono, mas Israel não estava conhecendo a voz do seu Deus. Do versículo 10 até o 17, mas eu não vou ler tudo. Eu vou ler só o versículo 13. Isaías 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. De uma forma bem simples, o que Deus está falando aqui para o povo é que não adiantava eles continuarem indo para os cultos, entregando suas ofertas, entregando seus sacrifícios a Deus, sendo que quando aqueles cultos acabavam, muitas vezes não lembravam de Deus. Eles não viviam aquilo que Deus tinha deixado na lei através de Moisés. Eles estavam vivendo uma coisa lá no tabernáculo, entregando suas ofertas, seus sacrifícios, entregando seu culto, continuava tudo rolando naturalmente. Só que quando tudo aquilo acabava, eles viam como qualquer outro povo. Não tinha distinção entre um povo gentil e o povo de Israel, porque eles se tornaram um só, porque começaram a seguir o caminho dos gentios. E Deus fala aqui para eles: olha, não adianta vocês fazerem isso para mim na minha casa. Vocês estão fazendo isso na minha casa, mas do lado de fora vocês não são aquilo que eu estou querendo que vocês sejam. Vocês não estão sendo o povo santo que eu chamei vocês a ser. Uma das coisas que Deus falou lá para Israel,
quando tirou eles do Egito, que faria deles o quê? Uma propriedade peculiar. Eles não seriam mais terra de ninguém. Eles não seriam mais um povo largado a Deus dará. Eles, a partir daquele momento, seriam o povo de Deus. E Deus seria o Deus de Israel. Aleluia! Então eles não deveriam andar como todas as outras nações. Só que eles acabaram indo pelo caminho das outras nações. Então não tinha mais muita diferença entre quem servia e quem não servia a Deus. Mas não era isso que Deus queria deles. Eles começaram a fazer tudo no automático. Sabe quando você coloca o carro no automático, só aperta no acelerador e o carro vai? Era assim que eles estavam. Mas não era assim que Deus queria que eles ficassem. Mas ao mesmo tempo que Deus usa o profeta Isaías para dar uns apertão de orelha no povo de Israel que eles voltaram para o caminho, Deus ele também leva uma palavra de consolo, de esperança, de paz para o seu povo. Porque apesar de estarem rebeldes, ainda eram filhos, ainda não eram amados. Acho que a maioria que tem filho, ou que não tem filho, é filho. E quando nossos filhos fazem alguma coisa errada, a gente fala uma, fala duas, fala três. Na terceira vez não adiantou, você desce o lento. Você pega sempre que você bate. Só que você jamais vai pegar uma criança de 10 anos que te obedeceu, você vai mandar para fora da sua casa. Jamais que você vai pegar um filho só porque ele não obedeceu uma ordem sua e falar, você não é mais meu filho. Não. Ele te desobedeceu, mas continua sendo seu filho, você continua amando ele. Era isso que Deus queria que mostrasse para Israel. Vocês são rebeldes, saíram do meu caminho, mas ainda são meu filho. Eu ainda amo vocês. Eu ainda amo a minha casa, me serviço da dor do coração. Era isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse. Eu vou pedir para vocês abrirem também no livro de Isaías, capítulo 35. Alguém quer ler o versículo 3 e 4? Isaías 35, versículo 3 e 4. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Apesar do povo de Israel aplicando frequentemente contra Deus, ele envia essa mensagem. Ó Isaías, fala aí para eles, fortaleçam as mãos, firmem os pés, fala para todo aquele que está de coração abatido para não temer, para se fortalecer, porque eu vou salvar. Porque Deus queria que eles entendessem que Deus não estava apertando para matar. Quando você bate no seu filho é para matar, quando você fala, você vai ficar uma semana sem celular porque você não obedeceu. É porque você odeia o seu filho, porque você ama o seu filho, você sabe melhor que ele. A correção para Israel era também para que eles entendessem. Você está errado, você saiu do eu ainda amo você. Eu ainda quero resgatar. Vocês ainda serão minha delícia, vocês ainda serão minha noiva adornada. Vocês ainda serão a minha filha, o meu povo peculiar, a minha propriedade especial. Era isso que Deus queria que o povo entendesse quando entrega essa mensagem de repreensão para o povo, mas também entrega depois essa mensagem para eles de esperança, de consolo, para que eles entendessem que, como a palavra de Jó fala, ainda há esperança para a árvore que ainda que seja cortada. Quando se achegar as correntes das águas, ainda vai brotar. Ainda que você pense que não tem jeito para fulano ou para ciclano, o Senhor está falando, eu vou salvar. Eu vou salvar. Mas o Senhor, Ele primeiro quer que a gente se coloque na posição com Ele. Ele primeiro quer que a gente entenda na nossa cabeça esse entendimento de que, diferente dos deuses que o povo tinha no Egito, ou até hoje a gente às vezes tem esses deuses distantes, que você só adora, que você só invoca, que você só fala palavras repetidas, sem muitas vezes nem pensar no que está falando. Deus ele quer que a gente entenda que Ele não é como esses deuses. Ele não é um Deus que tem olho e não enxerga, que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala, que tem pés e não se move. Ele quer que ele entenda que Ele é aquele que Ele falou na palavra dele, o Emanuel. E nós já sabemos o que significa Emanuel. É Deus conosco, é Deus entre nós. É o que o Filho dele fez. Só que muitas vezes, de tanto a gente ouvir uma coisa sendo falada, aquilo se torna meio que medíocre, a gente não dá a devida atenção. Se o Senhor fala que o nome do Filho dele seria Emanuel, era para a gente entender que Ele estaria entre nós. Que Ele estaria conosco.
Ele estaria dentro de nós. Mas a gente vive a nossa vida como se Deus ele não existisse, como se ele fosse um dos deuses do Egito. Como se ele fosse um pedaço de madeira que a gente só coloca em cima de um altar e de vez em quando ali, quando você lembra, você dá uma limpadinha, você fala alguma coisa, mas não é assim. Do mesmo jeito que não era assim que Deus queria que o povo de Israel vivesse, não é assim que Ele quer que a gente viva hoje. E mesmo o povo estando longe do Senhor, Ele envia essa mensagem que traria paz e esperança para o povo, para que eles entendessem que eram amados, que ainda havia esperança e que o pai ainda estava esperando o filho voltar para casa, lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Aqui em Isaías, hoje a gente leu, voltar para Isaías 55 agora. Aqui onde a gente leu, Deus ele faz um convite para Israel. Venham e recebam de graça a água para matar a sua sede. Venham até mim e desfrutem o melhor. O Senhor está oferecendo para eles algo que realmente traria paz, alegria e esperança aos seus corações. É um convite para que eles desfrutem de um relacionamento íntimo com o seu Pai. E o mesmo convite que o Senhor ele fez para Israel que ele tem, é o convite que ele faz para a gente hoje. Essa sede que a palavra de Deus fala, acho que a maioria já sabe que não é uma sede literal. Você está com sede, você vai lá na natureza, você bebe água. É aquela sede na sua alma. Eu já passei por isso, com certeza que muitos aqui já passaram. Você vai para o culto, você se sente bem. Mas quando você chega lá na sua casa, lá no seu íntimo, onde não tem mais culto, não tem mais palavra, não tem ninguém mais para orar por você, não tem mais vinho, não tem mais grupos, não tem microfone, não tem luz, não tem nada. Lá no seu íntimo com Deus, lá no lugar onde só os olhos de Deus te vê, deita a sua cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Você inunda o seu travesseiro de lágrimas. Você sente aquele vazio dentro do seu coração que você tem que preencher de várias maneiras. Alguns correm para o sexo, outros para as drogas, outras pessoas vão comprar aquilo que não precisam para depois vender, para comprar de novo. Aí fica nesse ciclo vicioso, compra e vende, compra e vende. Todos têm o seu escape quando dentro de si não é preenchido com a palavra de Deus, não é preenchido com a presença de Deus. Eclesiastes 3:11 fala assim que Deus, Ele colocou a eternidade dentro do homem. Nosso coração é como se fosse um quebra-cabeça. Sempre está faltando alguma coisa aqui quando você não tem a presença de Deus na sua vida. Você vai tentar preencher de tudo quanto é jeito. Faça o que vocês quiserem. Essa peça que está faltando aqui dentro não é a droga, não é a bebida, não é o namorado, não é o vizinho, não é nada. Essa peça que falta aqui dentro, preencher esse vazio, é a presença de Deus. É para isso que Deus queria que o povo entendesse aqui. Eu não lembro agora em que capítulo que está, mas eu repreendo o povo, porque eles iriam enfrentar uma guerra. E ao invés de eles correrem para Deus, que já tinha livrado eles tantas vezes de tantas guerras, eles foram procurar ajudar onde? No Egito. No povo que já tinha escravizado eles há mais de 400 anos. Foi lá que eles foram buscar abrigo. No povo que Deus já tinha detonado eles, afogado nas águas. Como o povo se tornou honesto, ignorante, por tapar os seus ouvidos e fechar o seu coração para Deus. Eles já não tinham escutado tudo aquilo que Deus havia feito. Os pais deles não tiveram experiências com Deus. Talvez eles mesmos já tivessem tido suas experiências com Deus, mas por causa da dureza do coração, os ouvidos tapados, os olhos chamados espirituais, eles foram procurar ajuda em quem era carne como eles. E muitas vezes é onde a gente começa também. Você já teve experiências com Deus, seus pais te contaram, seus amigos te contaram experiências que tiveram com Deus, mas a incredulidade, a dureza do seu coração te impede de buscar Deus. Eu entendo que muitas vezes a dureza do nosso coração não é porque nós não queremos saber de Deus. Eu já passei por situações que o meu coração estava realmente muito endurecido. Eu estava com raiva de tudo e de todos. Eu sabia que eu precisava buscar Deus, mas eu não tinha força. Porque o sofrimento era tanto dentro do meu coração que aquilo criava um muro enorme na minha frente. E eu queria, minha alma sabia que eu precisava buscar Deus. Todo o meu íntimo sabia que eu precisava buscar Deus. Mas a minha carne não conseguia, a minha mente não conseguia. Então eu entendo que muitas vezes o sofrimento, as frustrações, as preocupações dessa vida, elas criam esse muro que impede a gente buscar Deus. Parece que o céu se tornou de ferro. Parece que a sua oração é como uma bolinha de ping-pong, ela bate e volta. Deus. Mas se o Senhor ele te trouxe aqui hoje é para você saber
que é para você não deixar mais isso endurecer seu coração. Jesus, ele falou que a gente vai ter situações difíceis nessa vida. Eu quero que vocês mostrem na palavra de Deus que foi fiel a Deus, que ele passou a vida andando em tapete vermelho. Um exemplo que a gente tem é do próprio Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, ele tinha todo o poder na sua mão. Se ele quisesse, ele poderia rogar não sei quantas legiões para defender ele e não ser crucificado. Mas o que eu aprendo com Jesus é que ele não precisou fazer nada disso, ele não quis. Porque ele preferiu fazer a vontade de Deus. Ele entendeu que apesar de tudo aquilo que ele ia passar, havia um Deus no céu que ajudaria ele, havia um Pai lá no céu que ajudaria ele. E é isso que falta para a gente entender. Que existe sim um Deus no céu, que como diz o louvor, que a letra no papel não pode escrever. Que a nossa mente não consegue entender o tamanho que é esse Deus, mas que ele existe. E que a gente precisa abrir o nosso coração para que esse Deus ele possa tirar aqui tudo aquilo que não agrada a ele, que a gente possa desfrutar desse bem que ele tem aqui. Ó, que fala assim, no versículo 1. Vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Vinho e leite, trazendo para a nossa palavra, para o nosso entendimento de hoje, era o que teria de melhor naquele tempo. E é isso que Deus tem para os seus filhos. A gente tem filhos, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Dentro da nossa capacidade, a gente dá sempre o melhor para os nossos filhos. A melhor educação, a melhor roupa, a gente faz a melhor comida, a gente coloca a melhor mesa para eles, para quando eles forem comer, a gente recebe eles da melhor maneira quando eles chegam da escola. Até na hora de lavar a roupa dos nossos filhos, quando a gente ama, a gente tem um carinho todo especial para cuidar. Agora vocês imaginem o cuidado que Deus ele tem pela nossa vida, o carinho que Ele quer que a gente entenda que Ele tem pela nossa vida, o amor que Ele quer que a gente entenda, que Ele quer derramar sobre a nossa vida, que Ele quer que a gente desfrute de tudo isso que Ele tem para nós. Mas como o povo de Israel, a gente está fazendo assim para aquilo que Deus está falando, fazendo assim para aquilo que Deus está falando, e está seguindo o nosso próprio caminho. Está fazendo aquilo do jeito que a gente quer fazer, mas não é assim que Deus ele quer. Deus está oferecendo para eles algo que realmente daria paz, alegria e esperança aos seus corações. É um convite para eles desfrutarem de um relacionamento íntimo com o seu Pai. E como eu já disse, o mesmo convite Ele faz para a gente hoje. O que o Senhor quer da gente não é umas poucas horas por semana na presença dele. Alguns aqui eu sei que são casados, alguns namoram. E como que é o relacionamento de vocês com o seu cônjuge? Só dia de domingo que você conversa com ele? Só dia de domingo que você fala que ama? Você separa para o seu marido, para o seu namorado, para os seus filhos, seja lá quem for, 1h30 só por semana para eles? Não é assim. Quando a gente ama, a gente quer estar do lado. A gente quer estar junto, a gente quer estar perto, a gente quer ouvir, a gente quer estar. E é o que Deus ele quer que a gente entenda. Que para Ele não é o suficiente que a gente vem aqui poucas horas por semana e quando a gente está do lado de fora, a gente não abre a nossa Bíblia, a gente não ora, a gente não lê. Muita gente fala assim, eu não sei, né? Esses dias, um dos meus filhos perguntou para minha mãe, se eu todos os dias repetir para Deus a mesma coisa, Ele vai me ouvir? Ele vai. Ele vai te ouvir porque Deus ele não é surdo. Você é filho, então Ele vai te ouvir. Mas quando você conversa comigo, você chega e fica só repetindo a mesma coisa para mim, isso não é falar. Você está repetindo, você está rezando, mas você não está falando conscientemente, você não está falando de modo inteligente. A oração nada mais é do que você pensar naquilo que você deseja falar para Deus e você expressar aquilo em palavras. É simples assim a oração. Do modo como você fala com o filho, com uma amiga, com o seu marido. É assim que você fala com Deus, mas com um pouco mais de reverência. Você não vai chegar para Deus, ou você, ou cara, então, você se liga aí, né? Ou cara aí de cima, não é assim que você fala com Deus. Senhor, você também não precisa ter toda aquela formalidade que a gente às vezes aprende. Cada um tem o seu jeito, mas, Senhor, olha, nessa área que eu não estou conseguindo. Tá difícil, eu quero te servir, mas não está dando. É você rasgar o seu coração. É você entender que como qualquer outra pessoa que você vê, que você pode tocar, o Senhor também quer ter um relacionamento com você. Imagina. Você, lá no livro de Malaquias também fala assim, que Deus fala assim para o povo, olha, pega isso aqui que vocês estão entregando para mim, entrega lá para o seu rei. Quero ver o seu rei lá, se ele vai aceitar esse animal que você trouxe aqui todo machucado, todo ferido, todo arrebentado. Você pegou e deu para mim o pior que você tinha. Entrega lá para o seu rei, eu quero ver se ele vai aceitar.
Meu Deus. Imagina que o seu marido chega cansado do serviço, morrendo de fome. Você sabe que 5h30 está em casa. Se você ama seu marido, é assim que vai acontecer. Ele vai chegar em casa, a comida vai estar quentinha, prontinha na mesa, no fogão. Os talheres já está tudo bonitinho na mesa. Deu hora de vocês comerem, se não sentar, comer todo mundo junto. Sem celular, sem TV, sem distração. Agora imagina se esse mesmo marido todos os dias chega em casa e quando ele encontra uma comida no fogão, é comida queimada, é comida estragada, casa toda bagunçada, tudo acabado. Se ele vai procurar uma roupa limpa, ele não encontra. Se toda vez que ele vai falar com você, peraí amor, tô aqui falando com a minha amiga, peraí amor, tô aqui fazendo isso, tô aqui fazendo isso. Meu Deus! Você não tem tempo desse marido. Imagina quanto tempo vai durar esse casamento. Imagina que esse casamento dure 20 anos. Não vai ter vida desse casamento. Agora o casamento, imagina um casamento onde os dois se amam, os dois se respeitam, os dois se cuidam. Você dá para o seu marido o seu melhor e de volta ele também dá o melhor para Deus. É uma via de mão dupla. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Além de nós entregarmos poucas horas da nossa semana para Deus, quando a gente entrega também de qualquer jeito. Você vem para o culto com pressa de ir embora. Você presta mais atenção em quem está cantando do que naquilo que a pessoa está cantando. Porque muitas vezes Deus vai poder usar aquele louvor para falar com você. Presta mais atenção em como a pessoa fala do que naquilo que ela está falando. Deus está falando para você. Talvez nessa hora que você está com a sua carne aflorada, é que Deus vai falar com você, mas você não está prestando atenção. Meu Deus! O relacionamento com Deus deve ser tão íntimo, tão forte, tão respeitoso, tão amável quanto o nosso relacionamento com o nosso marido. Não tem muita coisa diferente. Quando você for de novo, no próximo culto, você for vir, imagina que é o seu noivo que realmente vai estar aqui. Tenta se imaginar em casamento. Você vestida de noiva, um momento tão esperado da sua vida. Você vestida de noiva, de branco, e aqui na frente o seu noivo esperando. Porque realmente é isso que acontece, né? A Bíblia fala que nós somos a noiva do Senhor. Olha, Isaías 54, no verso 5, fala aqui, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Para a gente ter uma ideia do tipo de relacionamento que Deus ele quer ter com a gente. Você pode ficar muitos anos casado com uma pessoa sem ter vida no seu casamento. Sem sentir amor, sem sentir prazer de estar na presença daquela pessoa. Mas se você não, você vai querer ficar perto, como eu já falei. Com Deus é assim, Ele quer que a gente tenha esse sentimento no nosso coração. Poxa, o culto é 6h30. 6h20 eu vou falar porque meu noivo está lá já me esperando. Aleluia! Tá, não tem problema. Meu noivo está falando comigo. Uma coisa que eu aprendi dessa caminhada de cristã que eu tenho, que se a gente não dedica tempo, se você não determina todos os dias da sua vida que você vai ler a Bíblia, que você vai orar, você não consegue. Porque todo dia você vai ter casa para limpar, comida para fazer, filho, lição de casa, marido, cachorro, trabalho, um monte de coisa. Eu não trabalho fora, mas parece que o serviço de casa ele brota assim, ó. Acabei de limpar um canto, o outro já está sujo. Mas eu aprendi a deixar todos os dias um tempo para buscar Deus. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas porque eu entendi que se eu buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia todos os dias, a minha carne já está suscetível a errar, você imagina se eu me afastar de vez de Deus. E a minha carne tomar conta de mim, que tipo de mulher é você? E não é esse tipo de mulher que eu quero ser. Então todos os dias a gente precisa colocar na nossa cabeça, eu vou buscar Deus. Usa o seu celular a seu favor. Bota horário para você buscar Deus. Bota o celular para despertar. Para despertar para trabalhar, para levar o filho para a escola, para fazer isso, fazer tanta coisa. Coloca o celular para despertar para você orar a Deus. 1 hora no mínimo orando a Deus. 30 minutos você lê, 30 minutos você ora. Para você, e você vai ver. Aleluia! Todos os dias, o seu amor pelo seu noivo não vai crescer. Aleluia. Se você não vai ficar ansiosa para chegar logo o dia de culto, para você vir para a igreja. Mesmo no dia que você não tiver oportunidade, você vier uma semana, você ficar uma semana só sentado, você vai se sentir muito feliz. Porque você vai estar na casa de Deus. Glória a Deus! É um lugar para a gente estar. Aleluia, Jesus! A gente está aqui. No verso 2, Deus faz uma pergunta para o povo. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouve atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Aqui Deus está perguntando assim para o povo, por que eles estavam gastando o seu tempo, o seu dinheiro, investindo naquilo que não saciaria a sua sede e que não traria paz para a sua alma? Às vezes,
É o que a gente faz também. A gente investe tempo, força e dinheiro em tanta coisa. Mas quando alguém fala assim para você, mas está orando? Não tenho tempo de orar. Irmão, traz a palavra? Não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas na verdade, o que falta para a gente não é tempo, é prioridade. Quando a gente entender isso aqui que está em Isaías, que o meu Criador é o meu marido, aí sim a gente vai ter tempo para ficar com Deus. Aí sim você vai entender que o mais importante não é você correr atrás do vento, não é você investir o seu tempo, a sua força, o seu dinheiro, as suas palavras naquilo que não vai satisfazer a sua sede, naquilo que não vai preencher o seu vazio e naquilo que você nem sabe se vai ter resultado. Mas quando você começar a investir o seu tempo, seu dinheiro, a sua força, suas palavras naquilo que é eterno, aí sim você vai sentir você preenchido pela presença de Deus. Aí você não vai sentir falta de nada. Vocês sabiam que o Salmo 23 no original não é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, pelo que eu já estudei, é o Senhor é meu pastor e não me faltará. Aleluia, então aí daí quer dizer que ainda que tudo me falte, aleluia, ainda que dinheiro me falte, apesar que falte, o Senhor ele não vai me faltar. Ainda que tudo na minha vida se vá, eu não terei falta de nada, porque eu tenho o Senhor na minha vida. No Salmo 31, muito conhecido pela gente, Davi fala o quê? Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Pode levar o dinheiro, pode levar o reinado, pode levar minha coroa, pode levar minhas mulheres, pode levar meus filhos. Mas não me lança fora da tua presença. E nem tira de mim o teu espírito. Que loucura quando a gente ouve ele falando isso, né? Como assim? Tira tudo, só não me tira a sua presença. Nem me lança fora da tua presença, nem me tira o teu Espírito Santo. É loucura. Você ouvir alguém falar assim: eu não quero nada, eu só quero a sua presença. Meu Deus. Às vezes a gente fala até da boca pra fora, né? Com os louvores. Me tira tudo, só não me tira a sua presença. Mas se de repente o Senhor tirar mesmo? Meu Deus. Se de repente ele te colocar numa prisão só com um caderno, livro e uma casa, igual ele fez com Paulo. E aí? Será que a gente vai conseguir de verdade falar que a gente tudo pode no Senhor que nos fortalece? Ou a gente vai fazer que nem a mulher de Jó fez? Para que você ainda está adorando esse Deus? Ele tirou nossas filhas, ele tirou nossa riqueza, tirou nosso gado, acabou com a nossa casa, e você ainda está adorando esse Deus? E na maioria das vezes, não vamos ser hipócritas. Na maioria das vezes, Deus toca no fio do nosso cabelo, a gente faz como a mulher de Jó. A gente tenta colocar Deus na parede. Senhor, mas eu estou fazendo assim, estou fazendo assado, eu te sirvo. Por que o Senhor tirou? Quem é o barro para falar pro oleiro que faz assim? Quem é o barro para falar pro oleiro? Por que o Senhor fez assim? Quem é o barro para exigir do oleiro alguma coisa? Não é muito melhor a gente se colocar na mão de Deus e deixar ele moldar a gente? Aleluia! Eu já falei algumas vezes aqui que lá em casa acontece assim. Tem 4. 2 meninas, elas acham que são as donas da casa. Uma provoca demais e a outra manda demais. E eu sei que uma provoca demais. Eu já falei: olha, provocou, deixa quieto, porque eu estou vendo tudo, vou resolver. Mas aí o que acontece? Uma vai provoca, a outra vai grita, vai xinga, e depois que ela gritou e xingou, ela vem me falar. Fala assim: olha, você já preferiu fazer do seu jeito? Então termina de fazer do seu jeito, eu não vou falar mais nada. Eu entro no meu quarto, fecho minha porta e tudo acabou. Se resolvam lá. Se me obedece e deixa eu fazer do meu jeito, vai dar tudo certo. Porque eu estou ouvindo quem é que está errado, eu vou corrigir. Mas se tomou a minha frente e acha que consegue ser melhor do que eu, então seja mãe. Vou ficar quietinha lá e faça como quer. Na nossa vida também é assim. A gente fica: Senhor, olha, assim, assim, assim. Eu fiz assim, 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 porque o fulano também falou comigo. Então o Senhor falando para você: você quer fazer do seu jeito? Faça do seu jeito. Eu não vou meter minha mão. Agora, se você entender que você é filha, é filho, e o Senhor te corrige como Ele quer, quando Ele quer, aí sim Ele coloca todas as coisas no lugar. Porque é maior que a sua mão para fazer a mão de Deus. Aleluia. Os olhos do Senhor têm maior alcance do que os seus olhos. Através daquela parede a gente não enxerga. Mas o Senhor já viu o nosso passado, está vendo o nosso presente, Ele vê o nosso futuro. É coisa que a gente não pode fazer. Jesus. Então, melhor do que você ficar lutando por Deus, achando que é Jacó que vai vencer também, se entrega na mão dele como já fez. Deixa o Senhor Ele te moldar como Ele quiser moldar. Porque Ele é o oleiro, Ele é o criador, Ele é o que fez todas as coisas e sabe de todas as coisas. Glória a Deus!
No verso 6 de Isaías 55, o Senhor fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nesse versículo, Deus, através de Isaías, ele fala para que Israel buscasse enquanto tivesse tempo. Se Deus fala em busque enquanto ainda tem, significa que chegaria um dia que eles não teriam mais tempo de buscar Deus. Que eles buscariam o Senhor, eles não encontrariam mais. E infelizmente, na vida do povo de Israel, foi isso que aconteceu. Vou pedir para vocês abrirem Zacarias. Antes de Malaquias. Tem Mateus, aí antes é Malaquias e antes é Zacarias. 7. Vou ler o 11. O 12 e o 13. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como um diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Chegou o dia que os ouvidos de Deus também escaparam para o povo. Desde Gênesis até Malaquias, que Deus está falando para o povo. Está sempre levantando um profeta, até Lula. A gente já sabe que Deus ele levantou para falar com o povo. Mas o povo ele não quis ouvir. E infelizmente chegou o dia que eles buscaram a Deus, mas Deus também fez assim para eles. Deus também não estendeu mais a sua mão, não abriu mais os seus ouvidos e nem quis mais responder esse povo. Do livro, a gente já sabe, acho que vocês sabem, que do livro de Malaquias até o livro de Mateus, existe um período de mais ou menos 400 anos que os estudiosos chamam de período interbíblico, que é o período entre um testamento e outro, e também eles chamam de período do silêncio. Chamam assim do período do silêncio porque foi exatamente o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram naquele período, menos uma. Deus não falou mais com o seu povo. Você que é cristão, para quem não entende ainda a nossa linguagem maluca, quem ainda não conhece a Deus, não vai entender. Mas se você é cristão, batizado nas águas, pelo menos uma vez na sua vida, você já abriu a Bíblia na sua casa para ler, você consegue imaginar viver uma vida inteira sem ouvir a voz de Deus? Porque naquele período, muita gente com certeza nasceu, criança, adolescente, e morreu sem ouvir a voz de Deus, porque não tinha mais. Foram 430 anos, mais ou menos. Você que é cristão, você consegue imaginar a sua vida sem ouvir um único conselho de Deus, uma única direção, sem sentir o seu coração queimar, apertar e até doer, de tanto que você sente a presença de Deus? Para quem ama a Deus, essa é a pior coisa que pode acontecer. Para quem ama a Deus, a pior coisa do mundo não é você perder a sua casa, você perder o seu marido, você perder o seu filho, perder qualquer outra coisa. Se você realmente ama a Deus, você já realmente conheceu a Deus de perto, não só de ouvir falar, a pior coisa que pode acontecer para você é você vir para um culto e Deus ele não falar com você. É você orar e Deus ele não responder, nem que seja para ele falar não, mas a gente quer ouvir a voz de Deus. Agora você imagina aquele povo, tanta coisa aconteceu naquele período e quem agora ia a eles? Quem agora ia falar para eles, olha Israel, segue por aqui. Ó, árvore emboscada aqui. Não vai para lá, não vai para cá. Eles estavam vivendo a Deus dará. Porque a Deus ele não queria mais ouvir. Deus falou, mas eles não quiseram ouvir. Alguns até se acostumaram, até viver uma vida cristã sem ouvir a voz de Deus. De só sentir a presença de Deus dentro da igreja. De só conseguir fazer alguma coisa, ser feliz se recebe uma oração de um terceiro. Alguns já se acostumaram a pisar mais dos santos, nem a atravessar o já nem sabem mais o que significa ouvir a voz de Deus. Mas se você ama a Deus, não se acostume a vir para o culto e não ouvir a voz de Deus. Aleluia! Não se acostume a viver uma vida além dessas portas, sem ouvir a voz de Deus lá no seu quarto de ninguém te ver, lá no seu banheiro enquanto você toma banho, no seu serviço enquanto você trabalha.
Jamais se acostume a viver sem ouvir a voz do seu noivo. Porque essa pode ser a pior coisa que vai acontecer na sua vida. Sem ter o Senhor para te guiar, quem vai te mostrar os caminhos de vida eterna? Sem o Senhor para te guiar, quem vai te mostrar o caminho por onde seguir? Com quem falar, com quem fazer amizade, com quem fazer negócio e não fazer? Você vai viver uma vida de cabeçada em cabeçada, de pecado em pecado. Porque você não vai ter mais o Criador de todas as coisas, aquele que é com você para te guiar. Aleluia! O seu guia vai ser o seu coração, como o profeta disse. Ele é enganoso e é terrivelmente corrupto. Você imagina você ser guiado por alguém que é enganoso e corrupto? Para que abismo é que você vai? Meu Deus! Então seu coração tem que ser o seu guia. Sua mente não tem que ser o seu guia. Seu vizinho, seu parentinho que não conhece a palavra de Deus não tem que ser o seu guia. O seu marido, seu criador, o seu noivo, ele tem que ser o seu guia. Aleluia! No verso 3 de Isaías 55, Deus fala assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Quando a gente falou assim na palavra de Deus, inclinem os seus ouvidos, é o Senhor falando para você: olha, presta atenção naquilo que eu vou falar. Então, o que Deus fala aqui através de Isaías, prestem atenção na mensagem que eu vou falar através do profeta. E venham até mim. E essa é a mesma mensagem de Deus para a gente hoje. Prestem atenção na palavra que eu falo. E venham até mim. Não é só para você ouvir aquilo que Deus fala, você ficar inerte. Você ficar como um bebê que não sabe. É para você prestar atenção na palavra de Deus, você ouvir, você caminhar de conta aquilo que Ele falou para você. Você caminhar de conta a Ele. Você fazer aquilo que Ele pediu para que você faça. Hoje, o Senhor está fazendo o mesmo convite. Ele nos convida a prestar atenção à sua palavra e ir até Ele como um povo que entende que só vai encontrar paz, alegria, esperança na sua presença todos os dias. Aqueles homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós, e talvez até esses que a gente conhece, esses que prestaram atenção na palavra de Deus e andaram de conta para lá aquilo que Deus lhe falou, ainda que eles estivessem sofrendo. Porque quando a gente aceita Jesus, Ele não coloca a gente dentro de uma redoma. Ele não vai falar para você: olha, a partir de agora você não fica mais doente, eu vou te dar tudo que você quiser, seu casamento vai ficar muito bem, seus filhos vão sempre para minha casa, vai dar tudo certo para você. Ele não fala isso. Ele não te promete te dar tudo que você quer. Ele não te promete uma vida sem como fala, obstáculos. Ele te promete estar com você até a consumação do século. Isso que Jesus prometeu. Então, aqueles que viveram antes da gente, esses que a gente conhece, que ouviram, que estão pensando na palavra de Deus, ainda que eles estivessem passando por tanta dificuldade, você olhava para a pessoa e você via o rosto dela resplandecendo. Parecia aquela passagem de Moisés quando ele desce do monte, que ninguém conseguia olhar para o rosto dele de tanto que brilhava. A minha mãe sempre falou para mim de um senhor, esqueci o nome do homem, parente do Chorival. Peixoto. O jeito que ela me fala desse homem, eu queria ter conhecido esse homem. Porque pelo que ela me fala, dá para entender que era um homem que realmente amava a Deus. Que Deus falava com ele na hora de fazer aquilo que Deus queria. Tinha as tribulações dele, mas tinha paz dentro dele. O semblante brilhava. Quando alguém realmente ouve a voz de Deus, quando você anda com alguém que realmente ouve a voz de Deus, que obedece a Deus, você sabe que é diferente. A pessoa pode não falar tão bem assim, ela pode não ter uma aparência tão boa, mas o semblante brilha. Parece que tem um imã que te puxa através daquela pessoa, é tão forte que às vezes Deus ajuda aquela pessoa. É diferente quando alguém realmente vive por Deus ou quando alguém só vive na igreja. Existe uma diferença você ser o crente e você ser o cristão. Como o Tiago falou, ser crente, você faz bem. Porque até os demônios creem e tremem na presença de Deus. Quem que vai diferenciar nós de um demônio? É a obediência. Na verdade, é o amor. É o amor que nós temos a Deus. Porque os demônios, eles creem que Deus existe, eles tremem na presença dele e eles obedecem quando Deus manda sair. Mas o demônio nunca vai amar a Deus.
Nunca vai ter um desejo aberto de Deus. Aleluia. Então, o que distingue uma coisa de outra não é nem tanto a obediência, a crença, o temor, mas o amor que nós temos com o nosso Senhor. Meu Deus! E é isso que o Senhor Ele quer. Eu vou pedir para vocês abrirem agora em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 28 e Isaías 55, eles têm uma semelhança. Isaías 55 chama o povo até Deus e oferece algo próprio. Aqui é como se Jesus ele estivesse fazendo o povo relembrar aquilo que Isaías tinha falado há tanto tempo atrás, que talvez ele estivesse esquecendo. Porque se vocês forem prestar atenção, Isaías 53 tem um convite, tem uma ordem e tem uma promessa. O convite é de ir até Deus. A ordem é para que eles prestassem atenção na mensagem. E a promessa que Deus faz, não precisa abrir, mas eu vou falar só para ler. Isaías 55, de novo. No 3, fala assim, ó, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Essa é a ordem dada. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa é a promessa feita para quem ouve, presta atenção e vai de encontro a Deus. Ele promete fazer com ele a mesma aliança que fez com Davi. E a aliança que Deus ele fez com Davi foi uma aliança de paz e prosperidade no seu reinado. E como a própria Bíblia fala, ainda que o homem seja infiel, Deus ele é fiel. Davi teve lá o vacilo dele com Deus, mas ele foi fiel a Deus. E Deus foi fiel a Davi. Deu paz e prosperidade a Davi durante o seu reinado. O reinado do seu filho Salomão também. Depois que foi desinvestir tudo, porque ninguém mais prestou atenção em Deus. Mas enquanto o povo era com Deus, Deus ele era com eles. Então aqui em Isaías, a gente tem um convite de Deus, uma ordem e uma promessa. Se a gente ouvir, prestar atenção e ir de encontro a Deus, atendendo o seu chamado, ele também promete fazer com a gente a mesma aliança que ele fez com Davi. Uma aliança de paz e de prosperidade. E aqui, em Mateus 11, 28, se vocês prestarem atenção, Jesus ele faz a mesma coisa. Ele dá uma ordem, ele faz um convite, ele dá uma ordem e ele faz uma promessa. A ordem que ele faz, o convite que ele faz é de ir até ele. Venham até a mim. Esse é o convite que ele fez. A ordem que ele dá é para que a gente tome sobre nós o seu jugo e para que a gente aprenda dele. Porque ele é manso e humilde de coração. Então, se ele fala, olha, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, significa que ele quer que nós sejamos mansos e humildes de coração. Meu Deus! Simples assim. Meu Deus. E a promessa que ele faz é de que se a gente for até ele, tomar sobre nós o jugo dele, aprender dele, ser manso e humilde de coração também, ele promete que a gente vai encontrar descanso para a nossa alma. Vamos combinar que ultimamente o descanso que a gente precisa não é nem tanto do corpo, é da mente, é o descanso da sua alma. Você deita para dormir, 9 horas da noite, dá 3 da manhã você está acordando. Por quê? Está preocupado com o marido, preocupado com o filho, está preocupado com o casamento, você não sabe como vai pagar aquela conta, você não sabe como vai fazer o serviço, você quer mudar de serviço, mas não pode porque tem conta para pagar, mas tem alguém lá te atormentando. E você não consegue dormir. Mas o Senhor, ele prometeu: eu vou dar descanso para a sua alma. Aleluia! De vir até mim. Aleluia! Existem casos na Bíblia que, se vocês forem ver, Jesus foi até o encontro de alguém, como é o caso daquela mulher que estava corcunda. Não lembro há quantos anos ela estava corcunda. Nesse caso, Jesus foi até ela e ele fez um milagre, endireitou as costas dela. Mas nesse caso específico, Jesus não está falando, eu vou até você, eu vou te ajudar. Não.
Ele está falando, venha até a mim. Rompa essa barreira e venha até a mim. Porque se você vier de mim, tomar só o psi, meu jugo, aprender de mim o que eu estou te ensinando, eu vou dar o descanso que a sua alma precisa. Eu tenho certeza que a sua alma precisa de descanso. Eu tenho certeza que não só você, mas quantos você conhece que não estão cansados, não estão exaustos. Não é nem cansado, mas é exausto. Cansado do quê? Exausto do quê? Exausto de tanto lutar, exausto de tanto correr atrás de alguma coisa não acontecer, exausto de tanto falar com alguém, correr atrás de alguma coisa e nada daquilo acontecer. Se a gente colocasse de verdade, gente, na nossa cabeça, quem é Jesus, o que Ele quer para a nossa vida, a gente não viveria relaxadamente na presença dele. Eu acho que se os nossos olhos pudessem ver a forma física de Jesus aqui na nossa frente, agora, e os nossos ouvidos pudessem ouvir de uma forma audível, como vocês estão escutando a minha voz, Jesus, eu acho que seria diferente. Ou talvez não sei, depende do coração de cada um. Mas se a gente colocasse na nossa cabeça quem é Jesus e qual é o descanso que Ele tem para dar para a nossa alma, o tamanho do descanso que Ele quer dar para a nossa alma, a gente não viveria uma vida de desespero. A gente não ficaria mais tão preocupado, não ficaria mais tão desesperado. Você deitaria a sua cabeça no travesseiro e como fez a mim, você faria também. Eu me deitei e eu dormi. Eu acordei porque o Senhor me levantou. Vocês sabem o contexto desse salmo de Davi, o Salmo 3? O filho dele estava atrás dele querendo matar ele. E sabe onde Davi estava? Escondido dentro de uma caverna, correndo do filho dele e do exército do filho dele que queria matar ele. Aí pensa comigo, como que um homem numa situação dessa, o filho querendo matar, um exército querendo matar, ele dentro de uma caverna, ele deita e ele dorme. E acorda assim tranquilo, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Porque a confiança dele não estava nele. A sua alma já tinha encontrado descanso na presença de Deus. Ele já tinha feito do Senhor o seu escudo e baluarte, a sua força e fortaleza. Aleluia! É isso que o Senhor Ele quer que a gente entenda. Que Ele não é só um Deus altíssimo, que Ele não é só uma figura que foi pregada numa cruz que você desde criança você ouve falar. Ele quer que você entenda que Ele é sim um Deus altíssimo, mas que Ele inclina os seus ouvidos para uma oração de um coração contrito. Que Ele é sim essa figura, esse Jesus que morreu tantos anos atrás, crucificado, que você ouve desde criança, mas que Ele está vivo agora. Que do mesmo jeito que você está vivo, seus filhos estão vivos, Ele está vivo. Você não fala com morto, você fala com gente viva. Se você botar logo na sua cabeça que esse Jesus ele está vivo, ele está fazendo um convite para você, está te dando uma ordem, ele está te fazendo uma promessa de dar paz para a sua alma. Quando você botar isso na sua cabeça, você vai continuar chorando, você vai continuar sofrendo, você vai continuar se preocupando com as coisas aqui dessa terra, porque você não vai viver numa redoma. Só que a sua alma vai ter paz. Aleluia. Você vai conseguir deitar 9 horas na cama e 9h05 você vai estar dormindo. Porque você vai ter entregado toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. E você vai saber, vai ter a certeza de que Ele vai estar cuidando de você. Agora, se Jesus para você for só um nome escrito numa parede, for só um personagem na história, for só aquele que a sua avó, os seus pais, sei lá mais quem, contou para você há tantos anos atrás, você vai continuar desesperado. Você vai continuar correndo atrás do vento. Você vai ter que continuar falando com o seu marido, com o seu filho. Você vai continuar se cansando, se acabando, deitando na sua cama sem conseguir dormir, correndo atrás de oração de um e de outro, correndo atrás de revelação de um e de outro, trocando de direção porque não gosta disso, não gosta daquilo. Vai continuar na mesma. Então bota na sua cabeça de uma vez por todas. Jesus não é alguém somente que morreu. Como a palavra fala, morreu pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, o que a palavra fala? Que Maria e outras mulheres foram lá na tumba procurar ele. Aí quando chegaram lá, encontraram o quê? Um anjo falou assim, o que vocês estão procurando aqui? Por que vocês vieram procurar aqui aquele que está vivo? Por que elas foram lá procurar Jesus? Vocês sabem explicar por que foram procurar Jesus? Se ele já tinha falado que ele não ia estar lá? Que é o terceiro dia de Deus? Porque elas esqueceram. Elas ficaram um tempo lá com Jesus. Aí aprenderam dele, aprenderam com ele, viram tudo que ele fez. Mas aí chegou o dia da crucificação, estavam lá todas as mulheres, sem poder fazer nada.
vem o seu mestre. Maria, que tanto foi amada por Jesus, indo lá. Aquele que tanto amou ela, sendo crucificado lá e não poder fazer nada. Aí chega o terceiro dia, chega lá o dia da crucificação, ela sem poder fazer nada, desesperada, chorando, coração angustiado, apertado, triste, desesperada, por ver aquele que elas tanto amaram, que tanto amou elas, crucificado. Aquilo cegou o entendimento delas, abalou a fé delas. Por isso que chegou no terceiro dia, elas foram lá procurar Jesus, mas eles tinham falado que ele não ia estar lá. Talvez Jesus ele já tenha falado para você alguma coisa, você está, não sei quantos anos perguntando para ele. Só que as coisas vão continuar acontecendo. Sua vida não vai parar, as coisas continuam acontecendo. Vem boleto, vem problema, vem doença, vem situação. Aí você, ao invés de se apegar àquilo que Jesus falou para você, no terceiro dia, eu não vou estar lá. No terceiro dia eu já vou ter ressuscitado. Mas chega o terceiro dia, você volta para procurar ele lá. Porque o que falou mais alto dentro de você não foi a sua fé que ele ressuscitaria. Mas foi o desespero, foi a desesperança, foi a tristeza, foi a falta de fé. Foi outras vozes falando, nossa, vocês ficaram tanto tempo ali seguindo ele, agora cadê? Ele morreu como todos os outros. Morreu. Mas quando elas foram procurar ele, não estava mais nada. Aleluia! Vocês entenderam que Jesus ele não é somente um personagem de história. Aleluia! Jesus ele não é como os outros profetas que vieram antes dele. Ele é o Filho de Deus. Ele desceu aqui. Ele sofreu tudo aquilo que a gente também sofre. Jesus ele também teve medo. Imagina como é que Jesus estava quando ele estava lá no Monte das Oliveiras com os discípulos, sabendo que logo ia chegar alguém para prender ele e levar ele crucificado. Vocês acham que ele estava alegre? Ele não estava, ele estava desesperado. Ele estava angustiado. Ele chamou dois para orar com ele, não conseguiram ficar orando com ele. Na nossa vida também é assim, gente. Vai ter situações difíceis, vai ter tribulação, vai ter angústia, você vai se frustrar com as pessoas, você vai se frustrar com os lugares. Mas bota na sua cabeça que Jesus ele te ama. Jesus ele quer te dar descanso para a sua alma. Paz para essa mente atribulada que você está, que não consegue prestar atenção em mais nada, porque só pensa nos problemas. Ele quer que você atenda o convite dele. Venha até mim. Toma, estou te dando de graça. Toma de graça a água da vida. Toma de graça o pão da vida. Toma de graça a cura, a restauração. Toma de graça a libertação. Toma de graça, recebe logo, meu amor. Aceita. Aceita logo, meu chamado. Se rende logo aos pés da minha cruz e entenda que eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Salvador. Eu sou aquele que te ama desde a fundação do mundo. Eu sou aquele que te escolheu, que te separou, que te remiu para ser um povo santo, lavado, propriedade minha. Você não é mais dono de ninguém. Você não é mais terra largada. Você não é mais terra abandonada. Você agora é a minha delícia. Você agora é minha noiva. Você agora é minha filha. Jesus disse, a palavra fala assim, que todos aqueles que creram receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Deus se transforma no seu Pai também. Você deixa de ser somente uma criatura feita pelas suas mãos, mas você passa também a ser a filha amada do seu coração. Aleluia, Deus. Aqui em Isaías, eu não sei se eu vou achar. Deixa eu ver. Versículo 20 de Isaías. Isaías 62. Isaías 32, 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra se desposará. Porque como um jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o seu Deus.
Israel estava uma catástrofe, dominado pelo Império Assírio ou Babilônico, que eu não lembro. A sua cidade tinha sido destruída, não havia mais adoração no templo. O povo, com certeza, estava muito abalado, desolado, destruído por ver tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aqui Deus ele faz uma promessa de restauração. Nunca mais chamarão você de desamparada. Nunca mais te chamarão de desamparada. Você vai se tornar minha delícia. Você vai se tornar minha noiva. E vocês entendem que é isso que o Senhor ele quer fazer na nossa vida. É isso que o Senhor ele quer fazer na nossa vida, na nossa família, com aqueles que a gente conhece. Mas o Senhor não espere que Ele vá até você. Pode acontecer que sim, que Ele se mova ao seu encontro. Mas aqui não estamos mais falando de crianças. Não estamos mais falando de pessoas leigas que não conhecem a palavra. Estamos falando de pessoas batizadas, que se conhecem Salmo 23, 91, Filipenses 4:8, então não tem mais desculpa. Você já conhece a Deus. Então agora não é mais o Senhor que vai até você. Ele quer que você venha até Ele. E se você aceitar o convite dele, de você vir até Ele, mas não só aqui. Não é só você vir aqui, você aceitar Jesus, pronto, acabou. Levantei a mão, reconciliei, acabou. Lá fora eu vou voltar tudo de novo. Meu irmão, você pode aceitar Jesus aqui, você pode falar as palavras que você falar, você pode receber a oração. Mas entende que a sua luta travada vai ser lá fora. Aqui dentro não tem ninguém para te atormentar, não tem nada para te tentar. Aqui dentro é um lugar propício para você adorar o Senhor e receber a sua palavra. Mas quando você sai por aquela porta, todos os seus tormentos vão voltar. Todas as suas tribulações e preocupações elas vão voltar. Aí lá fora é quando você tem que escolher continuar seguindo o Senhor. Você vem até Ele aqui, lá do lado de fora você continua seguindo Ele. Você continua tomando sobre si o jugo dele. Você escolhe aprender dele, ser manso e humilde de coração. Você vai escolher renunciar à sua carne, renunciar aquilo que você quer para fazer aquilo que o seu noivo quer que você faça. Se você simplesmente aceita Jesus, mas lá fora você acha que, assim, sabe, tipo Padrinhos Mágicos, o menininho pediu, aconteceu, tudo vai mudar, não vai mudar. Você aceita Jesus aqui, você dá o primeiro passo. É igual uma criança quando nasce. Nos primeiros dias, a mãe tem que ensinar a andar, tem que levar no troninho para fazer as necessidades. Mas chega uma certa idade que você não precisa mais trocar a roupa do seu filho. Os meus nem deixam mais escolher a roupa deles nem o corte de cabelo. Já sabem andar. A nossa vida também é assim. Eu acho que no ponto que todos nós estamos hoje, a gente já passou da fase que o Senhor pega a nossa mão e nos leva. Agora a gente já está na fase que a gente vê os dois caminhos: maldição e bênção. Você vai escolher qual caminho você segue. O caminho da maldição, bonitinho. Eu estava lendo um livro e tem até um filme para vocês assistirem que é muito interessante, o Peregrino. Tem uma parte que o cristão está andando por um caminho, né? E aí ele vê, eu não lembro o que te fala para ele, ó, você tem que andar por esse caminho aqui. Mas ele chega lá na frente, os caminhos começam a se estreitar, e aí ele pensa que se ele dar uma pulada no muro, vai continuar no mesmo caminho, porque tinha um caminho, e junto com o caminho tinha um muro. Só que do lado de lá do muro era mais bonito, era mais verde. Do lado de cá que ele estava era um caminho de pedra. Aí ele pensou, vamos lá no caminho de grama verde, que está mais fácil. Lá na frente, afinal de contas, é o mesmo caminho, mas não era. Ele saiu no caminho de pedras, pulou o muro e começou a ir no caminho verde. Só que lá na frente, sem ele perceber, ele tomou um caminho totalmente oposto daquilo que Deus tinha usado alguém para falar para ele lá atrás. Da nossa vida é assim também. Se você não prestar atenção, você se desvia rapidamente do caminho que Deus mandou você seguir. Porque o caminho com Deus, apesar de nós termos a presença dele, como a Bíblia fala, o livro que eu não lembro quem foi que leu de Timóteo, que se nós desejamos viver uma vida piedosa com Deus, nós vamos sofrer. Então no caminho de Deus nós temos a promessa da sua presença. Mas ele não fala que vai ser um caminho de gramas verdes. Vai ser um caminho com obstáculos. Mas você vai fazer a escolha. Você vai seguir o caminho com Deus, que é mais difícil, mas lá na frente você vai ter a coroa da vida eterna. Ou você vai seguir um caminho que é mais fácil. Ou aqui hoje, na igreja. O Senhor, Ele vai me perdoar, Ele me conhece. O Senhor, Ele quer o meu coração. Ele é açougueiro, Ele deseja só o meu coração. Todas as
trazer da minha vida para o Senhor não importa. Meu coração é mais importante. Mas o profeta já falou. Esse coração é enganoso, é corrupto. Então não fica pensando que Deus ele quer só o seu coração. Ele quer você por inteiro. Ele não falou, olha, arranca teu coração, entregue para mim. Ele falou, não, venha até mim. E você encontrar descanso para a sua alma. Aleluia! Então não deixe essa ideia satânica entrar no seu coração de achar que Deus ele quer só o seu coração. Tem um versículo que as pessoas eles sempre usam muito quando querem defender que importa mais para Deus é o coração, que é aquela parte que Deus ele fala assim para Samuel: não atenta para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Mas aí tempo atrás, refletindo nessa palavra, eu pensei comigo. Não é para me gloriar de saber que Deus ele conhece meu coração. Não é para ficar feliz de saber que Deus conhece meu coração e usar isso como desculpa para ver uma vida torta. Porque de onde é que procede todo o mal da nossa vida? É do coração. É do coração que vem os adultérios, as invejas, as malícias, o engano. Jesus ele disse que da nossa boca sai aquilo que o nosso coração está cheio. Então não é para eu ficar feliz e usar isso como desculpa para ver relacionamento na presença de Deus, só porque ele conhece meu coração. Mas é para eu ter medo. Porque eu sei o quanto meu coração é corrupto. Eu sei o quanto meu coração deseja as coisas da carne. Eu sei o quanto meu coração quer que a minha boca fale tudo aquilo que é baseado dentro dele para me defender. Eu não estou afrontando, irmão, eu só estou me defendendo. Eu sou crente, mas eu não sou boba. Não pisa no meu carro que nem assim. Mas até onde eu vejo de Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele carregou uma cruz que não era dele, ele carregou uma dor que não era dele, ele levou uma culpa que não era dele. Em qual momento você ouve Jesus tentando se defender ou argumentar? Ele leva a nossa culpa sobre ele. O coração dele era limpo, o nosso não é. Por mais que você busque a Deus de todo o seu coração, que você lê, que você ore, você sempre vai ter aquela parte de você que você todos os dias tem que colocar diante de Deus. Eu sei qual é o pecado. Vocês sabem qual é o de vocês. Eu sei a parte que eu tenho que levar todos os dias diante de Deus. Porque se eu entregar a minha própria vontade, eu vou viver como alguém do mundo vive. Não é isso que eu quero. Vocês também sabem o que tem dentro do coração de vocês, que só Deus que vê os corações conhece. Então não usem mais essa passagem para se gloriar da bondade que tem no seu coração, porque não tem bondade no seu coração. Tudo aquilo de bom que tem dentro do seu coração, que possa ter aí, é derramado pelo Espírito Santo de Deus, conforme a sua vontade. Então se você nessa noite você veio até a casa de Deus, aceita esse convite que Jesus está fazendo por você e deixa Ele também cumprir na sua vida as promessas que Ele faz, de dar paz para a sua alma, de te salvar, de te curar, de restaurar a sua casa, de te levar para um bom lar. Olha como que a história de Israel parece tão para nossa. O Senhor nos tirou do Egito, nos tirou do mundo. Mas Ele não colocou diretamente lá em Canaã. Ele poderia, mas Ele não fez assim. Ele guiou o povo pelo deserto. Para quê? Para ver o que tinha dentro do coração deles. Na nossa vida também vai ser assim. Se você aceita caminhar com Jesus, mas Ele não vai te colocar diretamente na promessa. Ele vai primeiro te fazer caminhar com Ele, para você aprender com Ele, e aprender dele, a ser manso e humilde de coração. E no tempo determinado por Ele, Ele vai te colocar na terra da promessa. Independente do tempo que a promessa se cumpra, tenha em mente que ela vai se cumprir. Porque foi assim na vida dos nossos irmãos do passado, foi assim na vida de pessoas que a gente conhece, e vai ser na nossa vida também. A gente não vai só ficar mais na internet ouvindo o testemunho de outras pessoas. Um dia você vai estar aqui contando o seu testemunho. E através daquilo que o Senhor vai fizer na sua vida, outras pessoas vão conhecer a Deus. Através daquilo que você aprendeu com Deus, você vai ensinar para outras pessoas. Porque você não vai mais só ouvir falar. Você vai conhecer o Senhor porque você vai andar com Ele. Não foi isso que Jó disse? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é o que Deus quer na nossa vida. Um relacionamento íntimo. Um relacionamento onde você fala, você ouve, você ama, você obedece. Mas aceita o convite que Jesus está fazendo para você. Venha até mim. Recebe de graça da água da vida. Recebe de graça o pão da vida. Recebe o meu Espírito Santo na sua vida.
Recebe na sua vida a promessa que eu fiz a Davi, de paz e prosperidade. Recebe na sua vida a promessa de viver aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Recebe na sua vida aquilo que Jesus ele quer para você. Andar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não permita mais, quando esse culto acabar, você por aquelas portas, o inimigo das nossas almas ele consiga de novo roubar a semente do nosso coração. Mas que a partir de hoje, a partir de agora, o Senhor ele faça do seu coração uma terra fértil. E toda a semente que cair nesse coração, ela vai brotar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E você vai viver na sua vida as promessas do Senhor Deus. Você vai viver uma vida ampla, plena na presença do Senhor. Mas primeiro, recebe o convite dele de ir até ele. E quando você for embora para sua casa, que essa palavra ela continue dentro do seu coração. Que ela cresça, que ela crie raízes profundas na sua mente, no seu coração. E que você não viva mais somente com Deus uma vida de pequenas horas durante a semana. Que você não viva mais com Deus precisando que outro olhe por você, que outro ensine para você, que outro faça por você. Mas está na hora de você começar a caminhar. Eu peço que vocês só fechem os olhos, não precisa ficar de pé. Só fechem os olhos para poder fazer uma oração para a igreja, amém? Senhor, nessa noite eu venho te agradecendo primeiramente por essa palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor amado, pela sua fidelidade sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai amado, por apesar daquilo que nós somos e fazemos, a sua bondade e fidelidade ainda se estende sobre as nossas vidas, Pai. Eu peço, Jesus Santo, Senhor amado, por todos aqueles que estão aqui nesse lugar essa noite, Senhor. Se o Senhor trouxe, Pai, é uma prova de que o Senhor ainda ama e que quer esse filho na sua casa novamente. E eu peço que o Teu Espírito Santo toque agora em cada mente e em cada coração, para que essa palavra cresça no coração dos Teus filhos, Pai. Eu venho pedindo para que o Senhor livre eles, Senhor amado, de toda a armadilha do inimigo, Pai. De toda a cilada do inimigo das nossas almas. Que o Senhor não permita que essa palavra venha ser roubada do coração dos Seus filhos, Senhor. Eu peço, Pai amado, que o Senhor estenda as Suas mãos de graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê a Sua mão para que a gente possa continuar caminhando, meu Deus. Que quando esse culto acabar, Senhor amado, nós voltarmos para as nossas casas. Que a nossa mente e o nosso coração esteja com essa palavra dentro do nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude a de verdade a ver aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que o Senhor fortaleça as nossas mãos, Senhor amado. Firme os nossos passos. E que o nosso coração abatido e entristecido, Senhor, ele não venha ter medo. E que ele venha se fortalecer no Senhor, confiante que o Senhor vem. E o Senhor vem para nos salvar, Pai amado. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Alcança, Senhor amado, os nossos familiares que ainda não Te conhecem. Derrama o Seu Espírito sobre cada um, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enche, Pai amado, a cada coração aqui nessa noite com a Sua paz, com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Dá força para o Teu povo, Senhor, para continuar andando contigo, meu Deus amado. Nos ajuda, Jesus Santo e Deus amado, Deus Todo-Poderoso, a viver com o Senhor, sabendo, Pai, que as tribulações, as situações difíceis da nossa vida, elas vão continuar acontecendo, mas que com o Senhor, a nossa alma, ela vai ter paz. Dá força para esses Teus filhos, Senhor, a buscarem no Senhor força, buscarem no Senhor santificação, buscarem no Senhor entendimento da Sua palavra, para continuar andando com o Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, protege, Senhor, nos livra de todo mal, meu Deus. Nos dá, Pai amado, dessa água bendita, Senhor. Nos dá força para buscar e receber essa água bendita que vem do Senhor, Pai. A Sua palavra diz, Senhor amado, que do Teu trono jorra um rio de águas, Pai. E que essa água venha jorrar dentro do nosso coração, venha nos inundar, Senhor. Que o nosso coração endurecido, Pai, ele venha ser amolecido por essa água que sai do Seu trono, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz essa palavra crescer, brotar e frutificar no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. E nos entrega, Pai amado, as Tuas promessas. Nos entrega as Tuas bênçãos. Quando o nosso coração estiver rendido ao Senhor, meu Deus. Entregue os Teus filhos nas Tuas mãos, Pai. Pedindo mais uma vez para que o Senhor livre das poderosas garras do inferno, Senhor. Ainda que eles sejam fortes. O Senhor é muito mais, Pai. Continua derramando a Sua graça, a Sua misericórdia sobre a nossa vida e a nossa família. E que a gente veja na nossa vida a Sua promessa sendo cumprida, de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada por essa palavra. E eu peço mais uma vez que essa palavra fique gravada no coração.
coração e na mente do seu povo. Que o Senhor leve eles em paz para as casas deles, que eles possam dormir em paz, na certeza de que aí em cima tem um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas que nos ama como filhos, que como Pai quer todos eles na sua casa. Muito obrigado, Jesus, por nos ouvir. Muito obrigado por nos fazer sentir a sua presença. É no seu nome que eu peço e eu já te agradeço. Amém. Amém. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus.